Olá pessoal, estamos aqui para desenvolver o projeto Mãos na Massa, Argila Vira Escultura. Este projeto é apoiado pelo edital Cultura Tradicional Popular de Fortaleza, pela Secretaria Municipal de Cultura de Fortaleza, Secutifor, ano 2021. Esse projeto foi criado e produzido pelo artista plástico Egberto Rebouças Monteiro, atuante em sua área de trabalho. A proposta artística será realizada por meio de postagem de vídeos. Mais à frente nós vamos gravar como se faz uma escultura, como se inicia o processo de acabamento através de pintura, e daí a gente vai demonstrar em várias fases do vídeo. E o principal foco do projeto será a utilização da matéria-prima, que é a argila, para a produção de várias esculturas. O presente projeto pretende colaborar com a inclusão de adolescentes na faixa etária de 12 a 17 anos, que serão os futuros artesãos e agentes multiplicadores do trabalho. Nós vamos realizar esse projeto a nível de escola, e também a gente vai postar nas redes sociais esse projeto, tanto no YouTube como no site que nós vamos construir juntamente com os alunos da escola, onde pretendemos desenvolver o projeto. O projeto Mãos na Massa, Argila Vira Escultura, tem como objetivo contribuir para a difusão do artesanato criativo a partir de oficinas formativas que promoverão produções artísticas criadas a partir do uso da argila, que irão colaborar significativamente para a qualificação e orientação de adolescentes, sujeitos criativos e protagonistas, desmistificando a ideia de que a arte representa um dom e que pode ser praticada apenas por uma minoria de nossa sociedade. Daí a proposta desse projeto ser um canal de difusão da cultura tradicional popular, valorizando a arte do barro, argila, propiciando aos participantes, através das oficinas, a descoberta de todas as possibilidades do uso da arte. Olá pessoal, eu me chamo Egberto Rebouças Monteiro e estou aqui para instruí-los sobre a importância da argila e a sua confecção. É um processo simples e ao mesmo tempo complicado, porque nós precisamos de um certo tempo, certo? De acordo com as condições climáticas, certo? E um material de qualidade. Então tem que saber escolher o material, e muitas dessas argilas que acaba vindo, ela vem com bastante pedrícias, pedregulhos, certo? E nós vamos fazer não utilizando os meios que muitos utilizam das formas econômicas, que é usando o torno para fazer aqueles jarros, potes e entre outros de tamanho maiores, certo? O que nós vamos fazer é uma arte simples para mostrar para vocês como é simples a produção da argila. Agora, é necessário que se exista também nessa produção um pouco de calma, cautela, para dar os processos finais, né? As formas de acabamento. Isso leva, quando a argila está num processo de secagem, já onde você possa tocar nela e fazer alguns ajustes, seja ela na qualidade de pedrícies que ficam, né? Pequenas pedras que ficam encrostadas na argila, pequenas partes de palhas e entre outros também. Às vezes vem até pedaço de vidro. Então é muito importante que você tenha cuidado quando for manipular a mesma, né? Não pega de uma vez, sempre vai estar abrindo ela para poder você identificar se tem vidro, se tem pedras. Então você vai retirando essa parte que não
condiz com o processo ao qual você vai produzir, certo? Então nós vamos dar início à amostra dos materiais a qual nós vamos utilizar, certo? Aqui nós temos a argila, temos outra parte guardada, onde nós vamos confeccionar outras peças para poder mostrar em uma exposição geral. Nós vamos montar uma galeria de fotos desse material que está do lado, mas que a gente vai confeccionar peças para que possamos mostrar para vocês a dimensão de trabalhos produzidos, tá bem? Então aqui, ó, logo mais aqui nós temos as tintas, certo? São tintas próprias para esse trabalho de cerâmica, argila e entre outros, tá? Voltado para o artesanato, que é a tinta PVA, certo? É uma tinta própria, tá? Aqui nós temos alguns materiais, a qual nos ajuda a manipular a argila. Temos a espátula para a gente bater, temos a outra espátula para a gente dar forma, tá? E temos essa ferramenta que é para a gente fazer pequenos ajustes, tá bom? Temos essa espátula maior, que é para a gente dar alguns ajustes mais viáveis quando ela está no processo de secagem, tá bom? E aqui nós temos a nossa matéria, que é a argila, a qual nós vamos utilizar agora. Vamos dar início à construção da nossa primeira peça, né? Como foi falado, certo? E vamos fazer agora o corte da argila, tá? Molhamos um pouco a mão, sempre para mexer com ela. E aí, vamos fazer o corte. Essa primeira peça, nós vamos fazer um patinho. Uma coisa que decora bastante a estante, certo? E essas peças, lembrando que elas são bem vendáveis, tá? São lembrancinhas de estante. Você quer dar presente para um amigo, fazer no momento de aula, né, na escola, para presentear, né, para guardar, fazer uma pequena estante, uma vitrine nas escolas, né, na qualquer instituição que você for fazer. E aí é de bom grado, né? Você ganhar uma lembrancinha, um presente a qual você confeccionou, e isso é excelente. E aí nós vamos agora primeiro, nós vamos dar forma, tá? A forma a qual nós vamos dar. Pode deixar sua mão agora, não precisa molhar ela não, tá? Só quando você for dar o detalhe final, e aí você pode estar fazendo uma olhada na mão, né? Dar uma molhada para poder você dar o detalhe mais preciso, né? Ou alisar bastante a peça, certo? Deixar essa parte aqui sobrando para a gente fazer as asas. Lembrando que temos que ter bastante paciência para poder a gente manipular a argila, porque ela precisa de um tempo para secar, para poder fazer o processo de secagem ou iniciar. Isso depende bastante das condições climáticas, né, a qual se encontra a sua região, o seu bairro, a sua comunidade, tá? Nas aulas de arte e educação, com a nomenclatura mudou, nas aulas de artes, vocês podem estar interagindo com essa modalidade,
que é a argila, porque ela é terapêutica, né? Uma modalidade considerada como modalidade, além de ser terapêutica, ela também é algo que você pode utilizar para estar gerando renda, tá certo? E aqui nós vamos dando acabamento na parte da modelagem da anatomia da peça. Lembrando que nós podemos temos que ter bastante cuidado na parte das mãos, certo? Porque essa categoria de argila, ela necessita de uma certa cautela para você estar manipulando, porque senão você coloca tudo a perder. E essa parte de detalhes, como eu falei, a gente dá quando ela começa a lançar o processo de secagem, tá? E aí com esse processo de secagem que a gente dá uma qualidade na parte do bico, né? Na parte de alguma pedriça que ficou, tá? Diminui mais um pouco, dá uns detalhes. E a gente dá uma qualidade mais precisa. Isso vocês vão ver no final da peça, quando ela já estiver no processo de conclusão, tá? E aí é bom sempre vocês estarem fazendo a assepsia da mão, a limpeza. Que é porque a argila vai ressecando e aí fica difícil de você estar manipulando, tá? Qualidadezinha aqui, ó. Com água. É para ficar bem batidazinha. E agora nós vamos estar colocando essa ferramenta que eu mostrei. Nós vamos dar uma pequena cavocada na argila. E é nessa hora que você começa a identificar algumas pedras para você fazer o procedimento de dar a asinha dela. E aí você vai começando a identificar que existem pedras na argila. E é muito importante ressaltar que vocês precisam ter bastante cuidado, porque às vezes tem vidro, tá? E aí essa manipulação com esse material, ele é gostoso, mas não deixa de você manter os cuidados preventivos para que ele não possa estar lhe ferindo, tá bom? E nós damos mais uma cabocadazinha para fixar uma parte da argila na outra, tá bom? Olha aqui como está ficando. Bem, nessa hora, nós vamos poder analisar que uma ficou maior que a outra, então a gente faz a reparação desse corte, tá? E aí a gente vai fazendo a forma mais viável
com a anatomia da peça. Um trabalho que vocês podem observar que é de paciência, tá? Pronto. A primeira peça, ela já está praticamente pré-produzida. Nós vamos esperar agora o processo de secagem para a gente dar os acabamentos finais. E aí nós temos o patinho, certo? Como eu explanei e falei, nós vamos precisar ter um pouco de calma para que ela entre no processo de secagem. É chamado a cura desse trabalho, né? A cura da argila, para que depois a gente possa fazer o processo de acabamento ou detalhes. Com ela ainda numa forma, numa condição que possa ser manipulável. Está bem? E agora vamos dar início à nossa segunda peça, que nós vamos montar um recipiente de argila em forma de cuia, uma cumbuquinha ou uma cuia, para que você possa estar utilizar como a parte de cinzeiros, ou você pode estar colocando chaves. Isso aí é opcional, por isso que eu me enganchei um pouco, porque estão tantas variedades que a gente não pode nem deduzir para qual função, finalidade vocês vão utilizá-las. Lembrando, essa arte ela ainda não vai ao fogo. Por quê? Porque o processo dela do fogo é quando ela está já no processo final de cura, certo? Então ela precisa de mais tempo, certo? Para que ela possa obter a reação química. E aí precisa de fornos, ou fornos industriais, ou aqueles fornos de lenha. E isso também é opcional. Tá bem, pessoal? Então, no momento que eu finalizei a primeira peça, nós vamos dar início à nossa segunda peça, tá? E nós vamos fazer um recipiente de argila. Pode ser uma cumbuca, pode ser um cinzeiro, pode ser um porta-chaves, pode ser uma imensidão, o que vocês desejar. Ou um artefato decorativo para sua estante, de sentido rústico, tá? E agora nós vamos, tudo que eu falei no momento da construção da peça anterior, é o mesmo processo da peça atual. Então eu nem vou poder estar falando muito, porque o processo é igual, certo? Então, vamos lá. Essa hora a gente pode identificar, só lembrando, se tem pedras, vidro ou qualquer outras intempéries que está na argila. Fica limpando.
Bem, agora nós vamos fazer a parte formato da anatomia da peça. Esse trabalho é um trabalho rústico. Esse artesanato é um artesanato que tem uma qualidade, ele com a qualidade é bem apreciado, bem vendido, certo? Essa modalidade é uma modalidade bem comum aqui no Nordeste, somente as partes industriais, onde se vende os vasos, potes, jarras, filtros e entre outros, né? Então nosso artesanato ele é bem diversificado, certo? E aqui você pode estar usando mais para terapia ou entre outras formas. Então essa parte aqui ficou rústico. Então nós vamos dar forma nela, tá? Fazemos o processo de raspagem. E esse material é o seguinte, ele é feito com a forma de argila bruta. E ele se torna uma arte rústica. Mas caso você queira levar ao forno, fazer todo aquele processo químico, não há nenhuma diferença. Depois da cura, você faz o processo seguinte, que é levar aos fornos, ou a lenha, ou forno industrial. O processo é o mesmo. Pronto, então sempre vamos estar lavando as mãos, porque chega um momento, suja um pouco, tá? Isso aí é natural. E aí depois você faz a limpeza. Aí vamos estar fazendo. A gente se suja um pouco também. É normal, é natural.
E agora vamos dar a forma. Fizemos a raspagem. E depois você analisa. Se estiver legal ou não, aí você dá mais algum ajuste. Olhamos um pouco, para ver se ficou bem definido. Mais uma vez a gente faz o alinhamento. Então nós não podemos mexer agora. Vamos esperar o processo de secagem para que a gente possa estar fazendo os acabamentos finais. Uma peça bem simples, onde a modelagem é mais prática, diferente da estrutura do que você vai fazer como uma outra peça, digamos, um cavalo, um dinossauro, um busto de uma pessoa. Então aqui é muito mais simples. Aquela parte que eu falei, onde nós podemos encontrar alguns pedaços de palha, pedras. É nessa hora que a gente está manipulando ela com a água, tá? Pronto. Aqui é a nossa segunda peça. Nós não podemos tocar nela em hipótese alguma até ela iniciar o processo de secagem, para que a gente possa fazer o mesmo procedimento dentro. Tá ok? Estamos agora na nossa última fase, certo? Que é a fase onde vamos dar alguns acabamentos, certo? E em seguida nós vamos dar a pintura, certo? Que é a base. E aí nós vamos tirar algumas imperfeições. Aqui a argila já está no processo final de curada, certo? Então já podemos colocar a base e, consequentemente, mais à frente, quando a base estiver no ponto de seca, a gente aplica a tinta nos conformes, né, no qual, na cor que você escolher pintar, certo? Então nós vamos dar alguns ajustes, que ela já está bem adiantada. Com mais um dia, ela fica num processo de petrificação de 100%, tá? Então aqui fizemos alguns ajustes. Tiramos aqui o excesso com o pincel. Logo mais eu vou estar mostrando de perto, tá? Então fica um artesanato muito bonito, com um teor de acabamento nota 10. E sempre a gente está fazendo esse material para estar presenteando alguém. Coloca numa embalagem bem, bem bacana. E aí a gente está levando para sua tia, para sua mãe, para sua amiga, certo?
Mesmo processo, nós vamos colocar a cumbuquinha. Tá? Vamos tirar algumas imperfeições. Mesmo processo. Pode ser com o próprio cabo do pincel, ou até mesmo com a própria unha, né? Ou uma outra ferramenta que você deseje estar utilizando. Mas desde que ela atinja o que ela favoreça a você a utilidade correta para esse acabamento, tá bom? Aqui ele vai tirando esses pequenos nódulos, dando uma firmeza nessa argila que ficou solta, retirando ela. E logo mais a gente vai estar aplicando essa base aqui, ó. É a base acrílica, certo? Ela é uma base muito boa e é recomendada para esse tipo de artesanato, tá? Então esse artesanato, essa base, ela vai ajudar muito, porque o processo seguinte é a tinta, né? A tinta opcional, de cores opcionais. Eu sempre estou vendendo esse material para os colegas, ou fazendo feirinhas, certo? E aí eu estou sempre fazendo peças novas. Eu não costumo fazer as mesmas peças, sempre produção única. E aí com essa produção única a gente ganha uma melhor classificação por ser um artesanato exclusivo, tá? Então agora nós vamos iniciar o processo de passar a base, hein? Ok. O certo é a gente colocar aqui, a gente não tem problema e ficar tirando diretamente do vidro. Ok. E aí vamos lá. Podemos aplicar a primeira parte de dentro. Respeitando as bordas, porque ela vai ficar na mesa, né? Girada para baixo. Vamos girar. E aí depois, se você nessa base quiser já aplicar um desenho ou uma pintura diretamente, já pode também, tá? E em seguida enverniza, que é para dar um brilho à peça, tá? As paisagens e etc. A finalidade e a escolha é de cada um. Ok.
esse processo de passar a base, ele já está praticamente concluído. Falta apenas alguns retoques. Isso aí a gente dá quando a base ela secar por completo. Bem? E agora, nossa patinha. Vamos colocar. Essa base é para que a tinta ela tenha uma melhor fixação na argila e ela não venha a soltar ou a descascar com facilidade, tá? Esse processo, quando a gente passa a base, aparenta gesso, né? Mas na verdade não. Na verdade isso aqui é uma base de proteção para a peça. Vai estar protegendo, mesmo de umidade, de outras situações como mofo e etc, né? E aí quando você aplica o verniz, que logo mais nós vamos fazer esse processo também, de um acabamento da peça, eu aplico ele em todas as peças, porque aí ele vai dar uma segurança ao artesanato produzido e vai estar ajudando na qualidade do mesmo. Tem gente que gosta de dar 2 mãos de pintura com essa base, quanto mais melhor. Ou se quiser dar só uma também, não tem problema. A tinta ela vai fixar do mesmo jeito, tá? Pronto. A nossa segunda peça já está pintada, já foi aplicada a base e agora é a nossa peça, os nossos acabamentos finais, que consequentemente quando a peça secar. E aí a gente pode estar aplicando as tintas opcionais, tá ok? Vamos dar continuidade ao nosso segundo trabalho de artesanato, produzido com argila. E aqui, logo mais à minha frente, eu tenho uma peça confeccionada, tá? Na argila bruta, toda acabada, todo feito o processo de acabamento, tá ok? Ela está no processo de secagem. Aqui nós temos uma já finalizada, certo? Aqui nós temos uma aplicada à base, tá? Já para receber o processo de pintura. Bem, vamos iniciar pintando o bico. Vamos iniciar pintando o bico. Pode deixar até branquinho também, ó, caso vocês prefiram, tá? Que aí ela tem mais um sentido de patinho, cisne, e fica sobre a opção de cada um, tá bom? Lembrando que o detalhe da pintura, da tinta é opcional, tá bem? Então é uma questão de cores. Eu tô colocando aqui para vocês apenas pra gente ver, ter mais ou menos ideia ou noção. Então ela vai ficar assim, tá? E agora nós vamos fazer alguns retoques nas asas.
no rabinho, ou cauda. E fica excelente para você poder enfeitar a sua estante, certo? Então nós vamos pegar agora o pincel mais fino para poder a gente fazer agora o olho. Então vamos fazer agora o detalhe do olhinho. Essa tinta é uma tinta que seca bem rápido, tá? Não teremos tanto trabalho. Primeiro olhinho. E agora o segundo. Lembrando, as cores desse artesanato, ele é opcional, tá? Ok. Pronto, temos aqui o nosso artesanato. E vamos detalhar apenas com um pouco de ouro, tinta ouro, tá? Vamos fazer um processozinho bem rápido aqui, que é para poder ele não ficar totalmente branco, só apenas branco. E lembrando para vocês, pessoal, quem quiser aplicar o verniz para dar um brilho, uma proteção na peça, é opcional também, tá? Isso aqui é apenas para a gente um pouquinho aqui de tinta. Olha como tá ficando. Então agora aqui um pouquinho na nossa asa. Nossa asazinha aqui. E aqui na asa. Mais outra parte. Lembrando para vocês que isso aqui é também uma fonte geradora de renda, tá? E muito bonito para enfeitar a estante, presentear. Então ela vai ficar assim. Bom? Vamos dar mais um pouco aqui. Papo. E finalizamos com uma pintura básica. E ao mesmo tempo bem significativo. E fica ótimo em sua estante, tá? Então é isso, pessoal. Muito obrigado, tá? A todos. Espero que goste. Bom, e essa foi a nossa produção de artesanato com argila. Estamos dando continuidade ao processo de acabamento das peças de artesanato confeccionado em argila. E essa é a peça que foi produzida ontem, né? Que é a cumbucazinha, certo? E então nós vamos escolher agora algumas das cores, certo? São cores variáveis, onde vamos estar iniciando a nossa pintura da nossa peça confeccionada e escolhida, certo? Então vamos lá. Eu escolhi o ouro negro, tá? Então nós vamos fazer o procedimento. Melhor com a... Ok. Essa é a primeira demão. Esse ouro negro é uma cor bastante chamativa, tá? Ainda não vamos pintar as bordas. Ela fica por último porque nós vamos virar.
Essa é a primeira demão. Ó, como é que ela tá ficando. E agora nós vamos virar ela. Por isso que nós não podemos pintar a borda ainda, tá bom? E agora nós pintamos. E depois damos o acabamento final. O ouro negro é uma cor bastante chamativa. É uma cor bonita. Onde ela tem muito brilho. E ela conserva bastante a peça na qualidade rústica. Então, como vocês podem ver, vai estar ficando dessa maneira. Então, depois damos um acabamento. Ok. Então, agora é só esperar secar. Está bem? E vamos dar continuidade à seguinte peça. Então vamos lavar o pincel. E logo mais podemos dar a segunda demão. Ou caso não, você já pode aplicar diretamente o verniz. Tá? Isso é opcional. Certo? Vamos no pincel lavado. Ok, organizado. Temos algumas peças aqui, ó, já confeccionada com argila, inclusive as que foram ministradas. Ok. Lembrando que são peças exclusivas.